Irmãos queridos, hoje, todo mundo vai ficar aqui. Hoje a gente vai tratar de um tema necessário. Esse ano nós temos eleição para presbíteros. E sempre que nós temos eleição de oficiais, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem uma constituição e ela nos instrui a separar um domingo ou mais para a gente instruir a igreja no que diz respeito a orientar a igreja sobre esse tema, sobre o que é o diaconato, o presbiterato ou o diaconato, né, qualquer dos oficiais. E é isso que nós vamos fazer, e por isso eu preciso que você permaneça aqui. Porque eu entendo a importância, e nós mantemos adolescentes, jovens, todos aqui, porque é algo que faz parte da vivência da igreja, tá? E você precisa entender. E aí eu quero desafiar você a entender uma coisa. A gente vai falar, embora a gente vai falar de um ofício específico na igreja, a gente tem um grande desafio. A gente tem um grande desafio de que todo crente precisa entender que há um sacerdócio universal do cristão. A igreja é um corpo, e esse corpo é diverso, multifuncional, orgânico, interligado. E esse corpo precisa do exercício de todos os dons. E quando você não exerce o seu dom, uma parte vai ficar faltando. Em dezembro do ano passado, eu fiz uma cirurgia de joelho. Aprontei, machuquei, tive um rompimento total do ligamento cruzado anterior e tive uma lesão em alça de balde no menisco. Não sabia nem que existia isso, descobri. Fiz a cirurgia em dezembro, e nós tínhamos uma viagem marcada em janeiro, e eu já gelei, porque a mulher já me olhou e falou assim: eu espero que as nossas férias não sejam comprometidas. E eu orei muito ao Senhor, porque eu fiquei de perna travada, de muleta, e o médico garantiu: não, você vai para a praia, você não vai entrar na água, mas lá vai eu de muleta. Eu vou te explicar porque eu estou contando essa história, tá bom? Lá vai eu de muleta, e quando chegava para entrar na areia, eu tinha que cagar. Gente, eu me senti um senhor de 80 anos de idade. Eu tinha medo de cair, eu estava inseguro, o joelho ainda, a perna semi-funcionando, então eu tinha que agarrar na Dani ou nas meninas, ou quando e a areia quente. Senão, e as meninas às vezes saíam na frente e falavam: ei, volta aqui. E aí eu ia andando assim. E aí eu percebi, eu fiz o máximo para não atrapalhar o passeio da casa. Então, gente, o que eu andei de muleta, eu entendi, ipsis literis, o ditado popular, que eu sofri mais do que sovaco de aleijado. Sovaco de aleijado não é fácil. Olha, passei na pele, entendi bem o dito popular. Mas você sabe que eu voltei muito melhor do que eu fui? E aí foi interessante que nos primeiros dias, eu falei como senti um senhorzinho, eu cheguei em casa com a dor na lombar. Falei: gente, mas está doendo a lombar. Por quê? A Dani, minha esposa, é fisioterapeuta. Eu estava sem uma perna sem funcionar. E o meu corpo, na ausência de um membro funcionando na sua totalidade, ele vai dar um jeito, ele vai compensar. Eu precisava andar. Eu precisava ir nas feirinhas comprar artesanato. Então eu dei um jeito. Quem foi que eu chamei para substituir minha perna? A minha lombar. Mas a minha lombar reclamou de noite. Falou: esse joelho tem que melhorar, porque eu não dou conta, não. Você entende que o corpo de Cristo funciona desse jeito? Entendeu aí a ilustração? Nós estamos deixando pesar para um lado e para o outro. Porque, às vezes, a gente está deixando de exercer os nossos dons. Nós vamos falar de uma das funções. Vamos para o próximo slide aí.
que é um ofício, mas essa igreja ela tem muitas funções e muitos papéis. Hoje a gente vai falar do presbiterato. E por que é importante? Talvez você já tenha ouvido essa instrução 1 milhão de vezes. Mas há uma coisa muito curiosa. Eu digo isso sempre. Nós precisamos estar sempre muito atentos a alguns termos e conceitos bíblicos que a gente fica muito familiarizado. Por quê? Porque exatamente por serem conceitos ou termos que nós estamos muito familiarizados, a gente pode e corre o risco de que o seu significado real vá se perdendo. Eu vou dar, o exemplo claro que eu dou é o sobre igreja. Se eu perguntar para você, o que você entende como igreja? Bom, algumas igrejas, elas funcionam, ainda que elas não se descrevam como tal, elas funcionam como um grande mercado. Vende-se um serviço, oferece-se um produto, o consumidor vai ali, paga e volta para casa para uma semana e voltará domingo que vem para suprir a sua outra necessidade. Eu me lembro do livro do Michael Gorin, que é um missiólogo americano, e ele fala sobre a missão da igreja, e ele fala da igreja como muitas características, a igreja como mercado, ou a igreja que serve, que entende que o papel dela é entreter. Não se ofenda comigo, meu irmão, mas eu tenho muita... Sabe aquela igreja cheia de jogo de luz, assim? Um amigo meu fala assim, sabe a igreja da parede preta? A minha pergunta, eu não tenho problema se é branca, não é a cor que é a função que aquilo exerce. Qual é a função? Né? É ambientalizar, é botar aquele holofote, ou a ideia da igreja é entreter você, para que você venha aqui e fique bem entretido com o culto. Portanto, a gente faz o culto pensando em quem vai ouvi-lo e não em quem vai recebê-lo. Você entende por que então a gente tem que voltar para a Bíblia e perguntar o que é a igreja? Qual é a função dela? Diácono. Qual é o papel? Esses dias nós tivemos a eleição de diáconos, a gente esteve conversando aqui, não é? Qual é a função do diácono? Qual é o papel do diácono? O que a Bíblia diz? A gente tem um desafio de uma transposição cultural, a gente tem a fundação desse ofício, ou seja, a inauguração desse ofício lá no livro de Atos. Mas e aí? A gente precisa olhar para a Bíblia. E da mesma forma, acho que a figura do presbítero também, tá bom? E eu quero que a gente entenda bem porque a gente corre o risco, vamos para o próximo slide, a gente corre o risco de confundir, ou que a gente toma enfim, a gente vai agregando conceitos que são muito mais culturais do que bíblicos, né? Então, na nossa cabeça, a função está muito distante daquilo que o seu significado real nos mostra, ou aquilo que a Bíblia nos mostra, tá bom? Então, uma coisa importante você pensar, a gente tem estudado um livro aqui, dominicalmente, nessa classe, que tem mostrado para a gente, que tem nos desafiado, tem falado sobre membresia da igreja e disciplina eclesiásticas. E há um movimento muito curioso, que é muito contrário à figura da igreja institucional, tá? Mas a gente precisa se lembrar que quando a gente olha para a igreja, o Senhor não só fundou a igreja, como Ele orienta o seu funcionamento. Tá bom? Então, como parte desse funcionamento da igreja, o Senhor nos orientou a eleição de oficiais. A gente vai encontrar. Então, você quer saber como a igreja deve funcionar? O manual está aqui. É a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? Então, deixa eu ler eu tirei alguns desses conceitos, a gente está estudando com os nossos presbíteros esse livro, O Presbítero da Cultura Cristã, e olha o nome do autor, Cornelius Van Damme. Toda vez eu associo com outro Van Damme, que se você é da minha idade, você sabe qual que eu estou falando. Mas o Van Damme escreveu um livro sobre o presbiterato,
E olha o que ele diz aqui sobre o ofício eclesiástico. Ele diz assim: o ofício eclesiástico é uma tarefa dada por Deus para um serviço específico, contínuo e institucional na igreja, visando a sua edificação. Esse ofício especial deve ser distinguido do ofício geral outorgado a todos os crentes. Então, repito, todo crente, você pode dizer assim, puxa, mas eu não tenho a vocação, o chamado para ser pastor, presbítero, diácono, missionário, etc. Deus te chamou para algo no corpo de Cristo. Não existe, já parou para pensar que não existe membro no seu corpo que não tenha nenhuma função? Todos eles têm. Todos eles têm. Até o seu dedinho mindinho que serve para você bater na quina da cama vez por outra. Perde ele para você ver, se você não vai sentir falta daquele dedinho miserável que fica nas quinas dos lugares de quando em vez. Toda parte do corpo de Cristo tem a sua função. Tá? A gente hoje vai falar de uma específica. E eu quero então que você entenda, você se pergunte, ao mesmo tempo que você entenda aquilo que é, o que é o presbítero, que você se pergunte qual é o seu papel nesse corpo de Cristo. Tá bom? Vamos para um próximo slide. A gente precisa estar atento ao seguinte, a gente está tratando muito isso na classe que a gente está tendo aqui no templo. A gente vive numa cultura que é um tanto quanto avessa à autoridade, isso é fato, né? Essa palavra autoridade não soa muito bem aos ouvidos modernos, ou pós-modernos, o que seja, mas os ouvidos da nossa cultura. A gente olha, a gente tende a equivaler qualquer papel de autoridade com autoritarismo. E são coisas distintas e bem diferentes, tá bom? Gente, presta atenção. Quando Deus criou o mundo está no DNA da formação do mundo, da ordem natural das coisas. Funções de liderança, papéis de autoridade. Me dá um exemplo de uma anarquia que funcione. Não tem jeito. Alguém vai ter que tomar alguma postura, se você entende? Junta um grupo de pessoas. A gente vê isso, por exemplo, nos acampamentos, a gente faz gincana. Dá uma tarefa para o pessoal. Se essa turma não se organizar e alguém disser assim, gente, vamos... Fica uma bagunça. Já percebeu isso? Lembra aí do tempo que você era adolescente, você ia para os acampamentos? Agora, o que eu quero que você entenda é que quando a gente está falando de um papel de autoridade dado por Deus, e aí eu vou ler uma outra citação aqui do livro, o Van Damme diz que o exercício da autoridade por uma pessoa sobre outra é justificado e somente pode ser justificado pelo fato de que Deus é quem concede o ofício. Deus é a fonte dessa autoridade e não a congregação, embora a congregação seja o instrumento de Deus para escolher essa autoridade. Deus também estabelece os limites dessa autoridade, apenas Deus é soberano. Tá? Eu falo isso, eu dou o exemplo da minha função aqui de presbítero, docente, e depois eu vou falar dessa nomenclatura. Eu, enquanto pastor, eu preciso dizer para você que a minha autoridade está debaixo de uma autoridade maior. Ela não é uma autoridade para fazer o que eu quero. E quando eu digo isso, eu me coloco numa posição de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco numa posição de evocar essa autoridade maior do que eu. E, portanto, eu quero que a gente se lembre que nenhum líder, e a gente incorre nesse erro demais, eu acho que a gente endeusa determinadas figuras, eu não sei, eu acho que faz parte da nossa cultura, né? A gente quer quase que tocar naquele santo varão, né? Quando Paulo estava lá
nas suas viagens missionárias e um milagre era operado, o pessoal queria prostrar-se diante dele. Isso é um Deus. E Paulo diz, não façam isso. Né? Eu acho que é esse coração, que é essa fábrica de ídolos, a gente incorre nesse perigo. Então, o critério para você, cristão, se você é dessa igreja ou não, é se lembrar que esse líder que sobe no púlpito, esse líder que conduz a igreja, ele precisa fazê-lo debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade da palavra. Tá bom? E se ele não está condizente com essa palavra, a sua liderança é questionável. Tá? Eu acho que se muitas igrejas fizessem isso, a gente teria menos problemas, porque eu digo isso aqui direto, se você for lá no Google e fizer uma rápida pesquisa sobre escândalo e botar 2 palavras, escândalo e pastores, você vai ver uma lista gigantesca dos maiores absurdos possíveis. Tá? E já não é mais novidade para mim e para você. Aqui e acolá a gente vê um pastor, ou dito pastor, preso por alguma razão. E aí não venha me justificar que esse pastor está preso porque ele está sendo perseguido. Quando a gente sofre pelo nome de Cristo, louvado seja Deus, bem-aventurado você é. Mas quando você sofre por causa da corrupção, você merece cadeia e repreensão. Olha o próximo slide aí. Eu queria abrir um parêntese para falar um pouco sobre vocação, tá bom? Alguém sabe me dizer o que significa essa palavra? Ou essa palavra te faz lembrar alguma outra palavra? Não, os professores de português aí, fala aí. Do vocare, né? Vocalizar. Vocabulário. A vocação, ela é um chamado, tá bom? Ela é um chamado de Deus. E a gente precisa entender bem esse chamado, porque é claro que evoca aspectos objetivos e subjetivos, tá bom? Esse ano, lá no congresso da Fiel, o Augusto Nicodemos contou uma história que eu já tinha ouvido, uma história que, não sei, vira mito, né? As histórias vão contando, eu não sei, parece que de fato aconteceu, mas se não aconteceu, é uma história. Diz que o seminarista chegou, né, o processo aqui na igreja presbiteriana, você diz, olha, procura o conselho da igreja, fala, olha, eu acredito que eu tenho vocação, quero estudar para ser pastor, o conselho te avalia, manda para o presbitério, por fim você vai para o seminário. E aí, numa aula de vocação, o professor perguntou sobre o chamado de cada um. Olha, por que você está aqui? Como é que foi esse chamado seu? E o rapaz disse que ele era um rapaz simples, trabalhando no canavial, e de repente ele olha para o céu e ele vê as iniciais VCC. E ele perguntou, o que é isso, meu Deus? E ele entendeu que era Vem, Cristo chama. E ele foi para o seminário. Mas chegou lá no seminário, pensa no aluno ruim, só tirava nota ruim, não era comprometido, não dava um testemunho, até que o diretor do seminário chamou ele e falou, rapaz, eu preciso te dizer uma coisa, você lembra aquele dia que você disse que viu as iniciais VCC? Eu acho que você confundiu. Você disse que estava escrito que ela Vem, Cristo chama. Ele falou, não, você está confuso. Estava escrito, vai cortar cana. Você entendeu errado esse chamado seu, né? Está errado. Eu estou falando de vocação, por quê? Porque a gente tem aspectos objetivos e é óbvio que a gente tem aspectos subjetivos também. Olha o próximo slide. A Constituição da Igreja acho que dá uma definição muito boa sobre vocação. É a chamada de Deus pelo Espírito Santo mediante um testemunho interno. É obviamente que há alguma coisa aqui dentro que diz assim, gente, eu sou impulsionado por isso, ou seja, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio do concílio. Tá? Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que a minha conversão se deu nos meus 14 anos de idade. Não cresci na igreja, vocês conhecem essa história.
e 14 para 15 anos de idade, Jesus me resgatou de um jeito indubitável, e não deu pouco tempo, eu acho que eu vou ser pastor. Mas por quê? Sei, porque eu acho que você, e aí você vai, então tem um elemento interno, mas você vai checar, há elementos objetivos, e aí eu me lembro que há o testemunho da igreja. As pessoas olham para você e dizem assim, eu acho que é verdade, eu acho que você vai ser pastor. E 18 anos eu estava no seminário presbiteriano de Campinas, no longínquo ano de 1996, e me formei no ano de 1999. O Paulinho era tesoureiro do presbitério. Se o Paulinho não depositasse o dinheiro, eu passava muito mal, eu orava muito por você, Paulinho, naquela época, para que você jamais esquecesse de mim. Mas há uma chamada, mas há a igreja, o testemunho da igreja. Eu me lembro do Dom Robson Cavalcante, ele foi no seminário, seu conterrâneo, não é, João? Pernambucano, e ele disse assim, ele falou sobre três aspectos da vocação. Ele diz assim, a vocação é eterna, a vocação não é um fardo, ela é pesada, mas, a despeito do peso, a gente tem alegria no exercício da vocação. E ele disse, a vocação é atestada pelo povo de Deus. Então, a gente vai preparar a igreja, e eu quero que você comece a orar para que Deus oriente quem são aquelas pessoas que a gente pode atestar e dizer assim, esse homem tem vocação para ser presbítero. A gente vai entender o que é ser presbítero. Essa aula a gente vai separar em duas ocasiões, tá bom? A gente não vai terminar hoje, não vai dar tempo, não. Vamos lá, próximo slide. Aí eu coloquei ali um pouquinho sobre o kalel, né? Esse é o verbo do chamado, são esses vocábulos que dão a ideia de chamado, de convocação. Então, eu escrevi ali que a eleição e a ordenação não são elementos que geram o presbítero. O que gera? A verdadeira investidura nesse ofício e autoridade do presbítero procedem de Deus. A igreja valiza, a igreja vai lá e diz, é verdade, a gente quer essa pessoa, tá? Mas a vocação é do Senhor. A autoridade vem dele, não é sua, tá? Próximo slide. João Calvino diz que para qualquer homem exercer a autoridade, duas coisas são requeridas. Um, chamado divino, outro, desempenho fiel do ofício por parte daquele que foi chamado. E essa é uma outra, e aí a gente está falando de um aspecto objetivo, né? Tá bom? A gente vai depois, um dos textos, o Gessé leu para nós, a gente depois vai chegar lá nesses textos lá, que falam para a gente sobre as qualificações do presbítero, tá bom? Vamos para o próximo slide. Oi, você tem a canetinha aí, não? Que aí eu vou passando daqui. Vamos para uma coisa muito importante, a gente ainda está falando da vocação. Eu falei que a vocação ela é atestada pelo povo de Deus, tá? E aí uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente vai ler, sobretudo, dois textos, 1 Timóteo e Tito, que mostram para nós que as qualificações do presbítero, elas são, sobretudo, espirituais e morais, tá bom? O que eu percebo, geral, na minha caminhada com a igreja, quem é eleito presbítero? É aquele homem que você acha que ele é distinto, ou aquela pessoa que está cantando no louvor, obrigado, meu irmão, ou aquela pessoa que fala bem, tá? Opa, funcionando direitinho. É aquela pessoa que fala bem, entende? E às vezes você precisa buscar critérios bíblicos, porque eu não estou dizendo, gente, presta atenção, tá? Aqui, no desenho funcional, eu não vou chamar nem de hierárquico da igreja, a diferenciação de papéis. Você sabe que, por exemplo, às vezes tem gente que acha que o trabalho do diácono é inferior que o trabalho do presbítero, ou que ser diácono é tipo um preparatório para o presbiterato. Eu acho que tem diáconos que, se forem ser presbíteros, vão ser péssimos presbíteros, ou presbíteros que, se fossem ser diáconos, seriam péssimos diáconos. São simplesmente vocações diferentes. Entende? Mas a gente valoriza algumas mais do que outras. O papel, por exemplo, de estar aqui à frente.
Você sabe que para você chegar aqui domingo na igreja, tem gente que limpa o banquinho que você senta? E que você tem que dar glória a Deus pela vida dessas pessoas? Você sabe que na igreja há pessoas... Eu falo com o Marcelo, que é o tesoureiro da igreja, quando ele vai na reunião do conselho prestar contas lá, dar os relatórios. Gente do céu, como eu agradeço pela vida de quem é tesoureiro. Porque me dá dor de cabeça só de ler um relatório daquele. Não tem nenhuma qualificação para isso. Não é o meu dom. Lá em casa, gente, quando as meninas precisam... Pai, nós estamos com dúvida. Qual é a matéria? Matemática, química e física. Sua mãe, procura sua mãe. As outras a gente pode caminhar com vocês, mas exatas não é comigo. Tá bom? Teologia, português, geografia e tal, a gente pode te ajudar, redação, matemática é com outro. São dons diferentes. É mais importante o que coordena as contas da igreja do que o que prega na igreja? Não, são funções diferentes. Sabe por quê? No fim das contas, eu, ele e você, nós somos servos infiéis e fizemos o mínimo. Eu e você somos pecadores terríveis, que se não fosse pela graça maravilhosa de Deus, não adianta fazer boa conta, ser bom para pregar, a gente estava perdidinho se não fosse pela misericórdia do Senhor. Tá bom? Portanto, louvado seja Deus por quem canta, pela vida do André, que está coordenando a transmissão, pela vida dos irmãos que estão ali atrás, pela vida de tantas pessoas que fazem parte desse corpo de Cristo e que de alguma forma servem. Louvado seja Deus pela vida desse bonito e diverso corpo de Cristo, tá bom? Vamos lá para o próximo. O presbítero, gente, aliás, isso é importante porque eu sei que tem pessoas chegando na igreja que vêm de outras denominações, tá? Na igreja presbiteriana, olha a importância do presbiterato. Você já viu igrejas que têm bispos? Já viu? O sistema de governo episcopal, ele é diferente do sistema congregacional, do sistema representativo. Na nossa igreja, nós temos um sistema representativo, tá? No sistema congregacional, para absolutamente toda decisão, o tema é levado para a congregação, para a assembleia. Aqui a assembleia é consultada, não em todos os temas. Por quê? Porque você vai escolher aquele que vai te representar. O pastor não decide sozinho. O pastor trabalha com outros pastores em um colegiado de pastores, e eu vou falar mais sobre isso, que são os presbíteros. Eu sou um presbítero. Tá? Portanto, o presbítero ele era representante do povo. Ele representa você, Igreja de Jesus. Você precisa se lembrar disso e o presbítero precisa se lembrar disso. A nossa autoridade vem de Cristo, não dos homens, tá bom? E aí eu já disse, muito embora a congregação é instrumento de Deus para corroborar isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível, olha o coração humano, hein? Lembra de Jeremias? De como é que Jeremias descreve o coração? Fala aí para mim. Enganoso. Mais do que todas as coisas, corrupto. Tá? Então, ok. Nós que somos pecadores e que temos corações corruptos e corruptíveis, podemos estar enganados no que diz respeito ao nosso chamado? Fala aí. Sim. Igual o rapaz, que era um excelente cortador de cana, mas não era para ser pastor. Acontece. Na minha turma de pastores, nós formamos 22. Eu acho que não tem 10 no ministério pastoral hoje, talvez. Fala, Sérgio. Pode ser inclusive também. Já tem casos, atualmente na nossa igreja, isso está condensado. Então, isso está acontecendo. Mas de pessoas que têm status. Agora, esse caso, é bom. Às vezes é mais um vizinho lá, tem capacidade de atuar. E então, por exemplo, qual foi o erro aí num caso desse? Porque fulano... Você lembra de Saul? Você lembra de Saul?
Saul ou Absalão. Sabe que o pessoal começou a achar, porque, sabe que eu me lembro, assim, às vezes a gente olha para um líder e a gente fala assim, não tem cara de líder, né? Porque tem uns líderes que são, fala assim, puxa, esse cara é pousudo, né? Eu me lembro, você que é novinho não se lembra, mas eu era adolescente quando o Collor foi eleito. E eu me lembro que o Collor exercia, a gente estava numa democracia relativamente recente, né, no Brasil, mas o Collor, muita gente ficou impressionada, porque o Fernando Collor de Mello, ele era um sujeito bonitão, assim, sabe? Cara de boa aparência, entrava em jato, e as velhinhas, ui, que presidente lindo, né? Então tem gente que tem, né? O cara tem... tinha o reverendo Antônio Elias, ele dá aula no RTS, no seminário reformado, ele é presbiteriano, ele é cunhado do Augusto Nicodemos, e ele brincava, ele falou assim, irmão, dando aula para nós, falou assim, irmão, se você é feio, você tem que pregar bem. Porque o pessoal é menos tolerante, você não é um pastor bonito, você tem que pregar bem, então dedica aí na pregação. É brincadeira, tá, irmãos? É uma brincadeira. Mas é fato que a gente é muito levado por critérios superficiais e enganosos. Erro de quem se deixa levar e erro de quem aceita isso aí. Tá? Então, é possível que o sujeito pode aceitar concorrer ao presbiterato? Vamos pensar em motivações equivocadas? Pensa aí, me diz aí. Visibilidade ou até algum poder, status... Visibilidade, o que mais? Em casos mais horrorosos, a obtenção de alguma vantagem, sei lá, não é? Isso acontece com nós, pastores. Por exemplo, você sabe que todo pastor presbiteriano tem bolsa integral no Colégio Mackenzie para os filhos. Tem 100% de bolsa integral, e já vi gente falando assim, como é que eu faço para ser pastor? Vai, bonitão, vai. Você acha que vale? Né? Ou já falaram assim para mim, você não quer adotar meu filho, não? Ô, gente, eu sei que colégio está caro, tá? Eu louvo a Deus, é um privilégio, mas não é possível, né, gente? Não é só lágrimas também, tem que dar umas grojas para os reverendos, porque misericórdia. Você acha que é moleza? Não é moleza, não. Mas vamos lá. Motivações equivocadas. Ixi, não deu para ver nada. Mas são as que vocês falaram aí, tá bom? Puxa, esse aqui não está dando para ver, mas alguns critérios... Oi? O pessoal de casa está vendo. Aqui não está dando, mas eu vou ler para você aqui. Consciência de estar sendo impelido a uma missão. Agora são motivações corretas, tá? 2, convicção de estar em certa medida preparado espiritual e intelectualmente. Percepção de que Deus está abrindo as portas e confirmando a sua decisão. Então, a gente tem que avaliar os critérios que a gente tem diante do Senhor. Eu tenho chamado, eu não tenho chamado. Olha, esse quadrinho é legal. Deixa eu ver se... Ué, engraçado, ele sumiu daqui, mas dali não. Olha só. Vê se você enxerga ali. Primeiro, a gente tem mais ou menos aqui uma ordem aqui. Chamado, tá bom? O chamado de Deus, que de alguma forma tem um elemento interno, tem um elemento externo. Ou seja, com esse chamado vem esse testemunho. Gente, eu acho que Deus me chamou para exercer essa ou aquela função. Terceiro, importante, a gente tem que caminhar para o aspecto critério objetivo. Qual que é? O testemunho de vida. Se não tem, irmão, não é. Não é. Sabe por quê? Porque a boca fala o que está cheio o quê, gente? O coração. Como é que a gente avalia a qualidade da árvore? Pelo fruto. Tá? Testemunho externo, acho que tanto o testemunho da igreja e a própria eleição, tá bom? Ordenação e investidura. Mais ou menos ali uma ordem. Aqui, vamos lá. Esse apareceu, mas é o próximo que eu quero. Vamos lá. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Até agora eu não li um texto bíblico, né? Mas eu vou ler, tá, gente? Tá?
Você que é um crente bereano, você deve estar incomodado, eu estou também. Mas a gente vai ver alguns textos aqui, tá? Quando a gente fala do papel dessa liderança, ela remete ao Antigo Testamento. Então, por isso, de novo, e aí nesse sentido eu gostei muito desse livro aqui, O Presbítero, porque ele leva a gente lá para o Antigo Testamento para a gente entender qual é essa função, tá? A palavra que é traduzida como presbítero é o grego presbiteros, que é ancião. Há uma palavra correlativa, que é usada de forma intercambiável, a gente vai ver isso depois, que é bispos, da onde vem bispo, tá bom? E elas são usadas de formas sinônimas. Muito embora a palavra ancião, ela é uma tradução, existiu no tempo de Jesus, enfim, as pessoas tinham acesso à língua franca, era o grego, tá? E normalmente a palavra ancião do Antigo Testamento era traduzida no Novo Testamento como presbiteros. Então no Antigo Testamento a gente vai lá para Deuteronômio, vamos lá rapidinho, alguém lê aí para mim, Deuteronômio 1:13. Você vai encontrar no Antigo Testamento a designação de lideranças, tá bom? Vamos colocar cabeças, líderes, juízes. O serviço, e a gente vai encontrar esse papel do ancião no Antigo Testamento, que é diferente do sacerdote, do levita. O ancião tinha um papel que, de uma forma geral, ele exercia como liderança. Os cabeças das tribos, os chefes das tribos, eles exerciam um papel nessa liderança, condução do povo, a orientação do povo, tá? Às vezes eles atuavam como juízes. Então, a nação de Israel, a gente tem lá em Êxodo 19:6, eu vou ler aqui, está bem pertinho aqui. Êxodo 19:6 ou Deuteronômio 7:6, a gente encontra, por exemplo, a menção dessas figuras que são importantes nessa estrutura de liderança em Israel. 19:6 diz assim: vós sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras do Senhor. Não era esse texto que eu tinha mencionado, não. Mas deixa eu falar desse texto aqui, porque Pedro vai usar esse texto. Entenda uma coisa. A nação de Israel era um povo escolhido de Deus, tá bom? Quando você olha, a nossa igreja, a nossa teologia reformada, não vê uma descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, ok? Então deixa eu fazer uma pergunta pegadinha para você. Quando é que começou a igreja? Quando é que a igreja foi fundada por Deus? Fala aí, eu já entreguei que é pegadinha, então você tome cuidado com o que você fala aí. Senão um ancião vai ficar bravo com você. Brincadeira. Então deixa eu mudar a pergunta, não é mais pegadinha. Normalmente, quando é que a gente pontua na Bíblia o nascimento da igreja? Atos, a descida do Espírito Santo. A igreja, gente, nasceu lá com Abraão. Se tu, uma bênção, e em ti serão benditas quem? Todas as nações da terra. A igreja começou lá. Embora Deus tivesse uma forma diferente de lidar. Lá no Antigo Testamento, a ordem é: sejam tão santos e vivam de tal forma
que vocês vão servir de testemunho e o povo vai olhar para vocês e vão atestar que Deus é Deus. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então até entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo testemunhava os poderosos feitos de Deus. No Novo Testamento, agora o movimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mateus 28, lembra o que diz lá? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora, gente, vamos espalhar esse negócio. Não está mais restrito a uma etnia, a um local, a um povo, a uma língua. São para todos os povos, tá? Portanto, a igreja hoje é continuidade daquela igreja, e por isso que a gente pode olhar para esses textos. 1 de Pedro 2,9, está ali o texto, eu vou ler aqui. Vós, porém, a gente acabou de ler em Êxodo, tá? Citação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora aquele povo, que é povo santo, que é raça eleita, que é sacerdócio real, que é nação santa, não é mais aquele povo exclusivo de Israel, mas somos todos nós. Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz que é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Você sabia que você tem uma linhagem, né? Você foi enxertado nessa linhagem. Você é filho de Abraão nesse sentido, tá bom? Aquela promessa, em ti serão benditas as nações da terra, nos alcançou. Louvado seja Deus por isso. Eu e você somos povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, tá? Deixa eu ler essa citação aqui para você. Como o novo Israel, a igreja manteve o uso do Antigo Testamento, o antigo ofício do ancião, seja, que é ali o presbiterato cristão, que está enraizado nesse ofício israelita e judaico, além de qualquer dúvida. E aí é uma coisa interessante. Vamos lá, Atos 11, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Vamos lá, alguém lê para mim Atos 11, 30. Então eu vou ler de novo, que é para o pessoal ali ouvir. Vou ler de novo não, porque eu não abri o texto aqui, eu achei que eu tinha escrito. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros. Sabia que essa é a primeira vez que a palavra presbítero ocorre no Novo Testamento? Sem nenhuma explicação. Sabe por quê? Presbíteros é ancião. O povo está familiarizado. Fala, meu irmão. Está ancião, é um sinônimo, né? Outra tradução. A sua versão é o quê? NVI ou NAA? Corrigido e fiel. Não é nenhum nem outro, eu errei. A figura do ancião está presente nas lideranças judaicas, nos tempos de Jesus. Essa figura está lá na sinagoga, gente. Se você ler Marcos 14, 43, fazia parte do sinédrio, tá? Os anciãos, fazia parte dessa estrutura das sinagogas. Portanto, a gente tem relatos históricos, inclusive em livros apócrifos, que fala da figura desses anciãos. Olha ali, deixa eu ler essa citação do livro aqui para você. E da mesma forma como a sinagoga judaica não pode ser concebida sem o ofício dos anciãos, a igreja cristã também não poderia. Óbvio, com as suas diferenças, tá? Guardadas as suas proporções aí. O ofício de presbítero no NT pode ser visto como herança da sinagoga judaica, que por sua vez está firmemente arraigado no Antigo Testamento, tá bom? Olha que coisa legal. Aliás, eu fiquei meio triste quando eu li isso aqui, ó.
O termo hebraico usado para o ofício do AT é interessante. É uma figura de linguagem que eu acho que é uma metonímia, se você for professor de português, você me corrija. Quando a gente usa um nome pelo outro, tá? Então, quando a palavra zaquém, que é traduzida como ancião, ela vem da palavra barba, zacã. Qual que era a ideia? O ancião é aquele sujeito que tem idade suficiente para ter uma barba cheia. Olha aqui para mim. Olha a minha crise. Índio. Gente do céu, você não sabe, quando eu passo perto do Paulinho, do Rafael, eu olho para Augusto Nicodemos e assim, eu queria. Mas, irmão, Deus não me deu essa graça. Eu não tenho essa zacã aqui, não, sabe? Um dia tentei deixar crescer, tudo que enxergaram em mim foi um bigodinho, me deu uma raiva. Falei, tirei tudo também, ficou horrível. Mas por que que vem? Porque, presta atenção que essa figura cultural, aquele sujeito que tem a idade suficiente para ter maturidade, ele não é mais um moço, tá? E, portanto, a tradução do grego, na Septuaginta é uma versão grega da Bíblia do Antigo Testamento, aí é esse termo, essa palavrinha grega aqui, ó, presbiteros. Barbão, as culturas do Oriente Médio, né? Eles são a barbona, sinal de... É por isso que lá os caras não iam me respeitar, gente, de jeito nenhum. Ó, a palavra bispo, episcopos, quer dizer superintendente, supervisor, tá? Que é usada de forma intercambiável, e eu já disse isso, no Novo Testamento. Vou dar um exemplo para você, nem precisa abrir. Lá em Mileto, quando Paulo convoca os presbíteros, aí ele faz o uso dessas palavras. Primeiro, lá no capítulo 20, versículo 17, tá? Alguém lê aí para mim. Ó, o Ibsen está com o microfone ali. Alguém lê aí para mim. Ó. É Atos 20, 17. Depois a gente vai ler o 20, o versículo lá na frente. Lá. Alguém pode ler aí para a gente? Então, Atos 20, 17. E aí depois o 20, 28. Aí, pastor, ele voltou. Perdão. 20, 17. Diz o seguinte: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, em Mileto, ele mandou chamar presbiteros, tá? E no 28. E no 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Você percebe que são palavras diferentes para as mesmas pessoas e a mesma função? Por quê? Porque o bispo, ele é um supervisor, ele é um superintendente. A gente vai encontrar, ou lá em Tito, o texto que foi lido aqui, o Gessé leu, fala de quem almeja lembra o texto? Episcopado, excelente obra, almeja, usa a palavra bispo 2 vezes. Só que lá em Tito, usa presbítero e bispo. E é a mesma coisa, instrução à eleição de presbíteros, tá? Vamos lá caminhar, a gente vai, não está muito longe de encerrar. Ixi, ficou ali uma cor que não está dando para ver, mas ali, vou ler o texto para você. Atos 14, 23, olha só, então o que acontecia? À medida que as igrejas... A gente está no livro de Atos, tá? Nascimento das muitas igrejas, o evangelho sendo proclamado, igrejas sendo estabelecidas. Qual era o primeiro passo, ou um dos primeiros passos? E promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. Percebe, gente? Uma igreja precisa ter pastores, presbíteros, pessoas que estarão ali cuidando dessa igreja, desse rebanho de Jesus. Não é criação da nossa cabeça, é uma orientação bíblica para o funcionamento da igreja de Jesus. Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para apacentardes
a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui eu quero fazer a minha observação mais importante. Qual é, de uma forma geral, a função do presbítero? Pastorear a igreja de Jesus. A nossa Constituição, ela usa a terminologia para diferenciar. Eu não gosto muito porque pode causar uma confusão entre o presbítero docente, o pastor, quem a gente comumente chama de pastor, e o presbítero regente, que governa a igreja. Por que eu acho que a gente tem que tomar cuidado? Porque às vezes a gente pode achar que quem ensina é só esse presbítero aqui, não aquele outro presbítero. Não é. Aliás, a gente vai ver nas orientações de Paulo que o presbítero, ele precisa estar apto para ensinar. Tá? Então, nesse texto diz, olhe para o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, tá? Supervisor, ancião, presbítero, para fazer o quê? Para apacentar. O trabalho do presbítero é apacentar. Por que o nosso sistema ele é esse colegiado, ele é representativo? Eu não pastoreio a igreja sozinho. Eu divido essa função de pastorear o rebanho de Deus. Eu falo isso direto. Nós carregamos, na nossa cultura, muito marcada por um catolicismo histórico, a gente olha para o pastor e o coloca na posição de um sacerdote. O que é isso? É muito comum que você acha que a oração do pastor vale mais do que de qualquer outra pessoa. Né? Ou você, não, mas você é pastor, né? Como uma figura distinta. Não. Há um dom distinto, há um chamado específico. Mas há um ser humano pecador, igual qualquer um. Tá? Portanto, faz parte da nossa cultura essa atração por essa figura semi-canonizada desse pastor que está à frente, e a gente comete muitos erros por causa disso. Tá? Olha o texto. Esse texto, puxa vida, eu pus vermelhinho ali, mas não fazia ideia. Eu vou ler aqui para você. Abre a Bíblia aí, é importante você ter esse texto aberto com você. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, presta atenção, Pedro escrevendo, apóstolo, pastor, ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, ok? Gente, olha para mim, João 21, talvez você não se lembre, Pedro havia negado Jesus, Jesus tinha alertado a Pedro, Jesus tinha sido crucificado, a turma estava meio amedrontada, aí tem uma cena linda, lindíssima. Eles vão para o mar da Galileia, eu não sou pescador, mas quem é pescador deve amar aquela história, e aí os discípulos vão pescar de madrugadinha, Jesus aparece, Jesus é Jesus, prepara um churrasquinho de peixe, acende uma brasa, e aí, de repente, aquele déjà vu espiritual. Jesus grita, ei! Deixa eu fazer um parênteses. Um dia eu preguei nesse texto e quis ilustrar, né? Aí Jesus disse, ei, ei, ei. Aí alguém falou assim para mim, um bereano atento, falou assim, pastor, na praia não tem eco. Eu falei, Jesus anda sobre a água, não pode criar um eco na praia? Qual o problema? Uai. Aí Jesus grita, ei! Sem eco. João dá um cutucão em Pedro, você lembra o que João fala? É o Senhor. Pedro não pensa duas vezes, quer dizer, pensou dessa vez pelo menos, ele cingiu, né? Estava só com roupa de baixo, vestiu, cingiu, pulou na água. Jesus tinha um negócio para resolver com ele. A cena está lá, comendo um peixinho, partindo pão. Jesus olha para Pedro. Vocês lembram o que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, você me ama? Eu acho que para cada pergunta dessa vinha na cabeça de Pedro,
Meu galo é fenomenal, não é, gente? Toda vez que eu faço isso, a Dani morre de raiva. Você não faz isso, pelo amor de Deus. Eu faço que o meu galo é bem feito. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É, Jesus, o senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe todas as coisas. Tem uma música linda do Walter Júnior, tem uma do Estênio Márcios, Vou Pescar, procura lá na internet. Ai, que lindíssima música que fala desse evento, Vou Pescar. Aí que depois que Pedro diz que eu te amo, o que Jesus fala para Pedro? Vai, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Seja pastor das minhas ovelhas. E agora, Pedro está escrevendo para os líderes, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus. Claro que vocês vão pastorear, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, a autoridade é dele, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Irmãos, repito, e vou dizer isso de novo, o presbítero é pastor. Nós somos um colegiado de pastores. Nós caminhamos como pastores desse rebanho. E você sabe que é desafiador, e às vezes a gente fala, eu acho que o sistema presbiteriano, e aí eu estou vendendo o meu peixe, ele é muito protetivo para o pastor. E é claro que a gente tem dificuldades, porque nós não pensamos igual nesse colegiado. E às vezes você pensa de um jeito, o seu colega presbítero pensa de outro, mas ele é protetivo para a igreja. Aqui não tem um bispo que manda sozinho. Não há dono dessa igreja, irmãos. Essa igreja tem um dono, um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse Jesus Cristo chamou pastores para cuidar de vocês. Mas presta atenção. Esses pastores aqui, para a gente evitar um outro equívoco, é que a gente acha que esse povo de cá, eles são parte externa desse corpo. Né? Então essa turma, cuida dessa turma. Não, essa turma aqui está todo mundo junto. E a gente cuida de vocês e vocês cuidam da gente, tá? Faz esse favor para nós, tá bom? Eu e os presbíteros precisamos do cuidado da igreja, das orações, do cuidado, seja qual for. Então o que a gente encontra na Bíblia são presbíteros participando do concílio de Jerusalém. Ontem a gente teve o concílio de Taguatinga, né? A gente estava lá, o presbitério reunido, tratando de coisas do reino. O concílio, os presbíteros, o seu papel de disciplinar, tá? A gente vê isso na Bíblia. A sua liderança nas igrejas da dispersão, e Pedro está escrevendo para algumas dessas igrejas, lá da região da Turquia, que ele chama de Ponto, Galácia. Esses presbíteros eram eleitos, e é o que a gente vai preparar vocês, tá? Já lemos esse texto, foram chamados, esses dois textos, presbíteros que foram chamados para pastorear o povo de Deus, e aqui acho que a gente pode resumir dessa forma, tá? Pastorear, prover alimento, prover proteção da doutrina, disciplina da igreja. Isso é protetivo para a igreja e para o corpo de Cristo. Eles ensinam, eles instruem, eles cuidam do povo de Deus. Tá? E para a gente encerrar, cadê? A docente ou regente, eu já falei sobre isso. Sabe qual é o único texto que dá margem para a gente diferenciar o papel? Eu chamo de pastor e presbítero para você diferenciar a nomenclatura. Sabe qual é o único texto que biblicamente a gente consegue diferenciar? Está aí, ó. Porque o papel do presbítero é descrito como papel pastoral, tá? Nesse texto aqui diz que dentre esses presbíteros há aqueles que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. O que acontecia? Gente, as igrejas iam nascendo, o Senhor elegia presbíteros. Acontece que alguns começavam a dedicar a integralidade do seu tempo. E por isso,
recebiam honorários. É o meu caso. Há 20 anos que o meu sustento vem do meu trabalho pastoral. E é curioso, porque sabe que é engraçado, que criança, já me perguntaram, criança é maravilhoso, né? Criança pergunta assim para mim, já me perguntaram várias vezes, pastor, você trabalha? Porque o menino me vê no domingo, esse pastor deve ser bom demais, né? O cara dá o ar da graça no domingo e recebe o salário dele. Pastor, você trabalha? Eu falei, trabalho. Não, mas... Aí depois me perguntou assim, não, mas eu estou falando outro trabalho. E é interessante, hoje a gente tem muita gente, para usar um termo que o Dom Robson Cavalcante usava, assim, bivocacionado. Paulo era um deles. Como é que saiu o sustento de Paulo? Ele era fazedor de tendas, muito embora ele defendia o direito dele. Ele falou, eu tenho todo o direito de receber os donativos aqui, porque eu estou me afadigando, eu vivo dedicado a esse trabalho. O que eu quero te explicar é que no meio desses pastores, acho que o problema é que a gente vive numa cultura de especialização, né? Então a gente vai especializando, óbvio, irmãos. Eu fui para um seminário, eu estudei teologia, a gente vai buscando uma qualificação para servir melhor o povo de Deus, mas eu acho que por causa dessa qualificação, a gente vai achando assim que a mão de obra especializada é aquela somente que está apta para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem é o papel de visitação, conforme a Bíblia instrui para nós? De quem é, gente? De toda a igreja. Você já percebeu que na Bíblia diz, aconselhai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, chorai uns com os outros, entende? Agora, é claro que há um papel específico, mas há uma função compartilhada, que é minha e sua também. Já pensou se a gente tem uma igreja que está se aconselhando mutuamente? Você não vai se sentir sozinho, irmão, e não deve se sentir, porque você vai encontrar um coração disposto a te ouvir e orar com você e dividir seus fardos. Portanto, essa diferenciação aqui não é uma diferenciação de qualificação, tão somente de uma dedicação. Hoje a gente tem no nosso país e no nosso presbitério uma configuração de uma realidade econômica. Cada vez mais pastores dependem não somente daquilo que a igreja... São poucas igrejas que podem sustentar integralmente os seus pastores. Então, o pastor Rafael trabalha no Banco do Brasil, o pastor Márcio é policial, militar. Fala, Sérgio. Eu vou encerrar aqui. Não quer o quê? O apóstolo Paulo, quando fala do seu sustento e dobrar dos honorários é valor de sustento, né? Porque eu não vou conseguir pagar o meu imposto de renda com galinha e ovo caipira, não vai dar. Né? É o sustento da família, é o sustento do lar. E aí, como eu estou te falando, hoje a gente tem uma realidade aí que nem toda igreja dá conta. Eita, falei demais, a gente vai parar por aqui. Mas a gente vai voltar em fevereiro, pouco antes da eleição. Tem o edital, você tem acesso a esse edital. Ore, eu quero conclamar a igreja, a oração e a jejuns, porque nós temos 2 vagas de presbíteros e a gente quer 2 irmãos que venham somar conosco para pastorear a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Hoje à noite nós estaremos aqui reunidos às 18 horas para adorar o Senhor e oferecer a Ele um culto. Vamos ficar em pé? E a gente vai orar e encerrar o nosso culto. Tenha uma tarde bendita, de bom descanso na presença do Senhor. E logo mais aqueles que puderem, venham se reunir com a gente, tá bom? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é perfeita. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos instrui. Tua palavra é revelação do alto dos céus para nós. Que o Senhor abençoe essa igreja agora nesse processo de eleição de presbítero, que o Senhor
coloque o seu chamado naqueles que o Senhor já escolheu e que o Senhor ateste para a igreja, a fim de que a igreja, ó Pai, participe dessa eleição com critérios bíblicos, com critérios que vêm do Senhor para nós. Cuida da igreja de Jesus, louvado seja o teu nome por tua santa palavra. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Nós nos vemos mais tarde, se Deus quiser.